Se você já viu Bob Esponja, provavelmente o lembra como aquele personagem sempre feliz, otimista e meio bobo. Mas hoje a gente vai olhar para esse personagem de uma forma diferente, talvez mais real, mais humana, porque por trás da risada exagerada e do entusiasmo sem fim, existe algo muito mais profundo, a insegurança e o medo constante de falhar. Bob Esponja é, à primeira vista, o retrato da positividade. Ele acorda animado, ama o próprio trabalho, é leal aos amigos e encara o mundo com um sorriso amarelo estampado no rosto. Mas será que é só isso? É interessante pensar que, mesmo em um desenho animado voltado para crianças, Bob Esponja carrega um fardo que muita gente conhece muito bem: a necessidade de ser aceito, reconhecido, amado. E o que acontece quando esse amor próprio depende da validação dos outros? Vamos começar pelo trabalho dele. Bob trabalha no Siri Cascudo, uma lanchonete simples, quase esquecida embaixo do mar, mas para ele é o emprego dos sonhos. Só que aqui entra um detalhe importante: Bob Esponja não ama só fazer hambúrgueres, ele ama ser elogiado por isso. Ele precisa ouvir do seu siriguejo que é o melhor funcionário, precisa que os clientes gostem, precisa que os outros saibam que ele é bom. Em diversos episódios, quando Bob acha que está decepcionando alguém, especialmente o seu siriguejo, ele entra em colapso, sua voz muda, ele se descontrola, às vezes até chora. Parece uma criança, mas é justamente aí que está o ponto. Bob Esponja nunca parou de ser uma criança. Em vários aspectos, ele ainda busca a aprovação como um filho, buscando o orgulho dos pais. A insegurança de Bob aparece com força nos episódios em que ele tenta mudar para agradar os outros, como naquele clássico em que ele tenta ser normal depois que o Lula Molusco critica sua personalidade. Ele literalmente apaga tudo que faz dele quem ele é: o riso, os dentes tortos, o jeito estranho de andar, e no final vira uma esponja sem graça, apática, sem vida. E por quê? Porque ele achou que ser ele mesmo não era o suficiente. Esse episódio é desconfortável de assistir porque mostra como a autoestima do Bob é frágil. Ele tenta o tempo todo caber nas caixinhas dos outros, seja tentando ser legal pro Lula Molusco, tentando se provar pro Plankton, ou querendo desesperadamente ser chamado para brincar pelo Patrick. E quando isso não acontece, ele desaba. Outro exemplo forte é quando ele vai fazer a prova de direção com a Sra. Puff. Bob Esponja sabe dirigir? Não. Mas o mais curioso é que quando ele está sozinho, ele até consegue. É só alguém olhar que tudo desmorona. Isso diz muito. Bob não falha por falta de habilidade. Ele falha por medo. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de decepcionar. Esse medo o paralisa. A presença da Sra. Puff, ou a expectativa de sucesso, faz com que ele literalmente esqueça tudo. É como se o fracasso não fosse uma opção, porque ele não saberia lidar com isso. E, ironicamente, ele se sabota. Exatamente como muita gente na vida real. É fácil rir do Bob, mas é mais difícil encarar que muitos de nós somos exatamente como ele. Vivemos tentando agradar os outros. Mudamos nossa forma de falar, de agir, de vestir, tudo para sermos aceitos. Colocamos sorrisos no rosto mesmo quando estamos quebrando por dentro. E quando falhamos, o mundo parece que desaba. Bob representa esse tipo de pessoa, a que sempre quer fazer tudo certo, mas nunca acredita que é suficiente. E é curioso que ele seja amigo do Patrick. Patrick é o completo oposto: despreocupado, irresponsável, bobo e livre. Ele não liga se é bom ou ruim em alguma coisa, ele apenas vive. Enquanto isso, Bob está sempre tenso, sempre tentando. Mesmo quando está se divertindo, existe um esforço por trás. É como se Bob não soubesse simplesmente ser. Ele precisa funcionar, servir, ser útil. E essa comparação com Patrick só aumenta a dor, porque por mais que o Patrick seja visto como burro, ele parece mais feliz, mais em paz. E aí entra o ponto mais profundo de todos. Bob Esponja tem medo de não ser ninguém. Ele se agarra ao emprego, aos amigos, ao carisma, porque ele precisa ser alguma coisa. Ele tem medo do fracasso, sim, mas mais do que isso, ele tem medo do vazio, de não ter um papel, de não ter importância. E talvez seja por isso que o desenho mexe com tanta gente, mesmo sendo bobinho. Porque por trás da comédia nonsense, Bob Esponja é sobre alguém que tenta todos os dias ser bom o bastante. E isso todo mundo entende, mesmo em episódios mais leves, como aquele em que ele quer entrar no clube dos caranguejos durões.
Vemos esse padrão, ele quer se encaixar, quer ser reconhecido, quer provar que merece estar lá. E para isso, ele se machuca, se humilha, se força a fazer o que não gosta, tudo para ser aceito. E é aqui que entra a parte mais triste e mais bonita da história, porque mesmo com toda essa insegurança, Bob Esponja nunca desiste de ser gentil. Ele nunca se vinga, nunca desconta nos outros, nunca deixa de acreditar que pode melhorar. Ele sofre, mas não se torna amargo. Ele falha, mas continua tentando. Ele é inseguro, mas continua sonhando. E talvez isso seja o maior ensinamento do personagem. No fundo, Bob Esponja mostra que a gente pode ser frágil, inseguro, estranho e ainda assim ser bom, ser gentil, alegre, engraçado, que falhar faz parte, mas não define quem somos, que nem todo mundo vai gostar da gente. E tudo bem, que às vezes vamos perder, vamos errar, vamos chorar, mas isso não precisa apagar quem somos. Talvez o que nos torna fortes não seja esconder nossas inseguranças, mas aceitá-las e continuar vivendo apesar delas. Bob Esponja, mesmo com seus medos, continua fazendo hambúrgueres com amor, continua chamando o Patrick para brincar, mesmo quando é ignorado, continua sendo ele mesmo, mesmo quando tentam mudar quem ele é. Então, da próxima vez que você rir do Bob, talvez valha a pena lembrar: ele pode ser uma esponja amarela, animada, vivendo num abacaxi no fundo do mar, mas é, talvez, um dos personagens mais humanos já criados. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se esse vídeo te fez ver o Bob Esponja com outros olhos, deixa aqui nos comentários o que mais te marcou nesse personagem. E lembre-se, ser sensível não é fraqueza, é só mais uma forma de ser forte. Eu sou o Pedro Teori, e esse é só o começo da nossa jornada. Fui!